Zete, como é que faz para levantar o moral de um jogador depois de uma derrota doída ou de uma perda de título, quando 4 dias depois, 5 dias depois, ele está jogando de novo num outro torneio? Então nós estamos no começo do ano, tem Libertadores, né? Tem Copa do Brasil, que é outro torneio, né, importantíssimo, dá um prêmio enorme. O Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, longo, né? Campeonato Paulista, que vem jogando. Você tem os regionais em andamento, né? Como é que faz para controlar o emocional de um jogador que num dia ele perde, a torcida cobra, a imprensa senta o pau, no dia seguinte ele vai bem, aí ele é endeusado. Daí 3 dias ele toma uma porretada novamente. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do humor, do estado mental e de como superar as dificuldades. É difícil você recuperar depois de uma derrota. Eu brinco, né? Que eu faço terapia até hoje. Eu era para ser tricampeão da Libertadores, né? Porque em 94 nós perdemos a Libertadores nos pênaltis, dentro do Morumbi, com mais de 120 mil pessoas naquele jogo, né? Pelo time argentino, né? Nossa, agora fugiu. Era o New Old. Não era New Old. Eu vou lembrar, né? Ia falar o Cerro Porteño, mas não é. Era o time do Chilaver, né? O Vélez. O Vélez. Nós perdemos nos pênaltis, né? Perdemos lá 1-0, ganhamos aqui de 1-0. E eu não peguei na bola aquele dia, né? Foi um negócio assim que eu bati tiro de meta, não caí no chão, né? E no final fizemos um gol de pênalti que aconteceu. Teve um outro pênalti que o juiz não deu. Eu falo que se tivesse o VAR, com certeza a gente ia vencer aquele jogo lá, né? Mas ficou muito assim, ficou faltando alguma coisa para mim naquele dia, né? Naquele jogo. Eu acho que nós merecíamos vencer, mas ao mesmo tempo tinha que fazer por merecer dentro de campo. Nós não fizemos, tinha que fazer 2, 3, 4 gols para passar o adversário. E não conseguimos, fizemos um gol, foi para os pênaltis. E pênalti é uma coisa muito louca, assim, né? Não dá para... Porque pênalti não é o favorito que ganha, é aquele que está melhor preparado naquele momento, né? Que treinou mais para bater o pênalti, o goleiro que treinou mais também para fazer a defesa, o conhecimento, né, que você tem do adversário. E perdemos nos pênaltis. Então, eu falo que eu imagino como que é a cabeça de um time, de jogadores, quando chega numa final decisiva e acaba não conseguindo o título, né? Porque eu passei por isso algumas vezes, né? Então... O gosto amargo permanece por um bom tempo? Fica. Até hoje eu tô ainda... Você não esquece daquela noite que você acha que, cara, nós merecíamos, eu não joguei, não defendi uma bola. E aí a gente perde no pênalti, né? E foi uma frustração muito grande, assim, do jogo. Você vê a torcida, né? Ninguém foi embora, ficou todo mundo dentro do estádio e você vê o adversário comemorando na sua casa, né? Isso é... Na sua cara ali. Nossa. E você tem que ficar firme. Você tem que esperar até o final para pegar a medalha do segundo lugar. Hoje, né? então, você tem a medalha para o segundo colocado, fica o segundo colocado ali, tudo cabisbaixo, todo mundo de braço cruzado, vendo a festa do outro, esperando para ganhar uma medalha, e embora desesperado, quero ir embora. Quero ir embora daqui, né? Dá vontade de ir embora mesmo, né? De você falar, pô, não quero participar dessa festa, né? Era para ser nossa, tudo, mas é a frustração que fica, né? Desse gosto amargo de você não atingir aquele objetivo. Mas aí, ao mesmo tempo, durante a semana, você fica, pô, o que faltou? Né? Onde faltou? Para o treinador é mais ou menos isso, né? Você tem que descobrir qual peça que falhou ou deixou de executar, né? O que foi determinado. Então acho que isso fica, para o atleta, fica assim, onde que eu deixei de ajudar o meu time, né? Eu sempre fiquei naquela coisa de falar, pô, nós tínhamos que vencer esse jogo no tempo normal, né? Vencer com saldo maior para poder passar do adversário. O pênalti é uma coisa que eu não gosto do pênalti, apesar de ter vencido algumas partidas nos pênaltis. Você foi responsável por resultados importantíssimos do 92, São Paulo, defendendo pênalti. O que abriu todo
essa história que nós temos hoje de Libertadores. Você defendeu o pênalti no Mundial? Não, eu defendi o pênalti na Libertadores 92 contra o New Old Boys. Ali nós fomos campeões da Libertadores, depois campeão mundial, né, contra o Barcelona. Mas eu acho que a partir de 92, porque o São Paulo chegou em 92, 93, campeão, e 94 que nós perdemos, né? Perdemos nos pênaltis. Então, esses 3 anos seguidos que o São Paulo chegou, os próprios clubes, né, começaram a investir mais, né? A Conmebol, que era a representante sul-americana, né, que começou a identificar pontos positivos para o lado comercial, né, para os clubes, começou a pagar mais para os clubes, começou a ter exame de doping, os clubes começaram a fretar avião para fazer a logística, porque as logísticas para jogar em São José, que é a altitude lá, quase 4.200 metros de altitude, né, que nós jogamos em Oruro. Eu acho que toda essa logística, depois do ano de 92, ela começou a acontecer e melhorar o futebol brasileiro com os investimentos, né? Que hoje, a Libertadores é uma das... Eu acho que hoje é o maior torneio que nós temos em competição, né? Para levar o time para um Mundial que hoje é disputado um pouco diferente, mas você acaba sendo o melhor time da América, né? Agora, acho que se descobriu também com o tempo a importância do pênalti nas decisões. Porque hoje tem muitos torneios que terminam, né, a partir Copa do Brasil, a partir de uma determinada fase, as decisões, quando há empate em 2 partidas, é pênalti. Muitas vezes um time passa de uma fase para outra fase para outra fase para outra, chega numa final vencendo em pênalti. Sim. Hoje se descobriu que goleiro, por exemplo, tem muito mais importância do que da forma como isso era tratado no passado. Tramontina, eu acho que o pênalti é o meio mais rápido de você terminar um jogo, né? Eu acho que é isso. Né? Pênalti, apesar que às vezes vai pênalti 3-13, já vi pênalti, até o goleiro, os dois, né, acabam cobrando pênalti. E ninguém consegue sair com a vitória, né? Mas o pênalti, ele sempre foi muito disputado, muito treinado. E o goleiro, é que a gente cresceu, eu cresci um pouco, pênalti é sorte. Não existe sorte, né? Eu acredito no potencial do ser humano, né? De você treinar e se capacitar para fazer aquilo que você gosta, que o goleiro é defender pênalti, né? Defender bolas, né? Então você treina muito fazer os movimentos, o atacante treina bastante também para fazer o gol, né? Para fazer o movimento. Eu comecei a ter uma leitura quando eu jogava junto com o Valdir, né? A Copa de 88, o campeonato de 88 e 87 chamava Copa União. A Copa União já faz tempo, né? A Copa União, quando você terminava um jogo empatado, cada um levava um ponto e o pênalti levava mais um ponto. Então se disputava todos os jogos que empatasse. Era pênalti, ia para os pênaltis. Até que eu quebrei a perna, né, naquele jogo lá com o Bebeto, Flamengo, lá e nós terminamos 1-1 com o Flamengo e o Gaúcho foi pro gol. E o Gaúcho pegou 2 pênaltis, né, que era o atacante. Então entrou para a história. E ali a gente já começava a mapear mais ou menos como que os jogadores cobravam os pênaltis, né? E tinham grandes jogadores, né? Tinham jogadores fantásticos, mas nós não tínhamos essa facilidade hoje de você puxar, né, em 1 minuto como que foi a cobrança de pênalti lá da Argentina com o Uruguai, né? Você tinha que pesquisar muito, levar 2 dias para você descobrir como que foi o pênalti. Então nós começamos a mapear nos próprios jogos, né? Anotar quem chutava com a perna direita, qual que era a facilidade dele, era chutar mais no canto direito do goleiro ou no canto esquerdo, né? O cara que bate colocado. Então tinha um estudo em cima disso que começou a ajudar. 60%, 70% do canhoto, destro, né? E outra era assim, eu tinha que ficar treinando com o Valdir. Ele falava assim: Zé, o goleiro não pode te enganar. Eu falei: mas como? Ele quer me enganar para fazer o gol, né?
E eu tinha que treinar ao contrário, né? Imagina o goleiro tentando olhar o pé do atacante, fazer o movimento ao contrário do que ele vai fazer, né? Era muito difícil, era muito treino, muita assim, leitura mesmo dos treinos. E como que eu fazia isso? Eu treinava com meus companheiros. Então eu tinha o Miller, que batia muito bem, né, o Raí, o Palinha, todos esses atletas. Eu pedia para eles chutarem como eles gostam de fazer o gol. Porque eu ia treinar para defender. Quando chegava no jogo, não era o Zete que ia estar no gol contra eles e também não eram eles que iam bater em mim. Então esse exercício era muito bom, porque a gente, além de treinar o atacante, treinava o goleiro, né? Agora, hoje os clubes estudam os cobradores de pênalti. Ok. Você sabe, o cara que vai cobrar lá gosta de chutar mais assim, mas isso não quer dizer que ele vá fazer aquilo naquele momento, naquele dia, naquela hora. Não é uma regra. Não é uma regra. Não. Quanto que dá para calcular que ele repete um dos movimentos que são tradicionais, o atacante, o cobrador? 60% das vezes ele repete uma das coisas que ele gosta? 70%? Eu acho que uns 70% ele repete o movimento que ele gosta de fazer. Sei. Aí ele vai mudar na execução final do chute, né? Sei. O pé de apoio dele, quando ele apoia para finalizar, é muito rápido. É muito difícil esse processo de treinamento, porque você tem que olhar o movimento final dele, né? Quando ele apoia o pé próximo da bola para finalizar, ou canhoto, ou destro, a distância que ele apoia denomina onde ele vai chutar, né? Mas é muito... não é uma regra, é muito... E o tempo entre o que isso vai acontecer e a tua reação para defender é muito pequeno. Muito pequeno. Aí você corre o risco dele não chutar assim tanto no canto. Pode ser que venha a meia altura e não chegue a bater na lateral da rede, que a gente chama. Porque quando bate na lateral ali forte é muito difícil, mesmo que você saia antes. Mas existe essa possibilidade de, às vezes ele muda o canto, mas ela não sai com a perfeição de ir próximo da rede, né? Lateral. E aí você tem a facilidade com a impulsão. Hoje os goleiros são muito bem treinados para isso, né? É mais difícil defender um pênalti quando ele é chutado mais junto ao chão, rasteiro, ou a meia altura, ou no alto. No alto não pega? No alto é mais difícil de pegar, porque o alto, o goleiro não consegue saltar parado, né, do meio no alto, ele salta para baixo. Então da meia altura para baixo ele tem mais facilidade. Agora o chute, eu sou a favor ao chute forte, a gente chama, né, de pancada, né? O goleiro, o cara arruma a bola, ele define o canto e chuta forte. Não há tempo, né? Não dá tempo. Quando você encontra o caminho, a bola ela vai chegar aqui, ela já foi, né? Pela velocidade, ela já passou. Às vezes você até defende a bola, ela bate com tanta força na mão que acaba entrando, né? Então, quando acerta o chute forte no canto, é muito difícil o goleiro chegar. Ainda mais agora com essa nova regra, que o goleiro não pode, quando ele pisa na linha, né, de fundo, ele não pode se mexer, ele tem que ficar parado, né? Ele só pode sair quando a bola estiver nessa trajetória para ir o gol, né? Uhum.